Oi, gente! No script de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, os dois relacionados à Roma Antiga. Primeiro nós vamos fazer um resumo bem resumido mesmo, bem geralzão, de toda a história romana. Nós vamos passear sobre os 3 períodos da história romana de maneira mais rápida, de maneira sintética, e depois o meu foco estará lá no final, na queda de Roma, nos motivos que levam ao fim do mais poderoso império da Idade Antiga, o Império Romano. Então vamos começar. Vamos passear rapidamente pelas 3 fases da história de Roma. Eu começo os meus slides com a imagem do Coliseu, o famoso Coliseu, nada mais que um anfiteatro, né, onde aconteciam os espetáculos de gladiadores enfrentando gladiadores ou gladiadores enfrentando feras, mas seja como for, a intenção era diversão, né? A população romana, os ricos e pobres concentrados no mesmo lugar, se divertindo ao ver esses espetáculos de guerra. Eu gosto de brincar que era o UFC daquela época, né? Então, vamos localizar a Roma Antiga primeiro. Eu gosto de lembrar que a gente fala Roma Antiga, porque na atualidade existe não um império, não um país chamado Roma, né? Mas uma cidade. E a gente precisa definir que eu estou falando de Roma como império da antiguidade, e não Roma hoje da contemporaneidade, assim como Grécia, assim como Egito. E Roma Antiga, você está vendo no mapa, aqui você vê Roma hoje, na localidade real, né? Cidade de Roma, mas aqui nesse mapa que está mostrando Roma Antiga, toda essa parte lilás se trata do Império Romano, e toda a sua extensão ali por volta de 117 depois que Cristo já havia nascido. Observe a extensão desse império. Observe que ele pega o norte da África, ele pega a Península Ibérica, ele chega lá onde hoje é a Inglaterra, a Península Itálica, onde ela começou, né? Roma começa aqui, Roma Antiga começa aqui, domina a Grécia, que está aqui do lado, aqui a cidade de Atenas, Ásia Menor, Síria, e mais um pouquinho para cá, essa Ásia que também vai ser dominada pelos romanos, e ele chega a ser o império mais poderoso, aquele que dominou os antigos povos, as antigas civilizações, todos vão estar um dia sob domínio romano. Historicamente falando, nós podemos dividir essa história em 3 subfases, né? Em 3 fases. Começa com a fase da monarquia, depois as 2 principais, a monarquia menos cobrada em vestibular, não é tão importante, não é tão cobrada, mas a fase da república e principalmente a do império, aí sim a gente tem tanto filme, né, quanto questões de vestibular. O período do império é muito retratado em filmes, às vezes com os errinhos, considerando alguns personagens romanos importantes como imperadores, mas eles não eram imperadores. O próprio Júlio César, né, é colocado como imperador, mas ele está aqui, ó, no período da República ainda. Mas vamos lá, passando rapidamente, dentro do período monárquico, o que é importante saber? Primeiro, antes de se formar a monarquia, eu tenho que formar a cidade de Roma, né, esse povoado, essa civilização. E aí nós temos 2 teorias de como esse povo se juntou, de como aconteceu o crescimento dessa civilização. A primeira teoria seria a teoria científica, vamos dizer assim, baseada na arqueologia, nos estudos históricos, principalmente estudos arqueológicos, né? Arqueológicos, na verdade, porque estudar a história antiga, o historiador depende muito da arqueologia. Essa teoria diz que povos migraram para a região da Península Itálica, os gregos estão aqui do lado, e você deve se lembrar que o território da Península Balcânica é um território montanhoso. Então os gregos procuram terras férteis vizinhas, eles acabam chegando na Península Itálica e se misturando com outros povos que também vão chegar. É até por isso que a cultura romana vai ser influenciada pelos gregos.
você sabe que os deuses são os mesmos. A mitologia grega vai se repetir na mitologia romana, só que com outros nomes, né? E esses gregos, então, são determinantes para a cultura romana. Justamente a mitologia, a religião grega, o pensamento grego vai ser bem determinante na cultura romana. Mas junto dos gregos eu tenho os latinos, que vão acabar influenciando na língua, né? O latim vem dos latinos, e além deles os sabinos e os etruscos. Mas tem uma segunda teoria, que é uma teoria que você tem que saber para talvez, numa questão, pode tentar te confundir, mas conhecimento cultural mesmo, né? Conhecimento não ocupa espaço, vamos saber. Conta-se, no meio dessas muitas histórias mitológicas, conta-se que uma loba teria amamentado dois irmãos, Rômulo e Remo, e a partir desses dois meninos, na verdade a partir de Rômulo, a cidade de Roma teria sido fundada e o Rômulo teria sido seu primeiro rei. Esse tipo de história, ainda mais de uma história que conta de bravura, né? de meninos, de uma história triste talvez, comovente no mínimo, alimentados por uma loba, isso traz unidade, né? Isso traz, vamos usar essa palavra que não existe nessa época, mas é para você entender, isso unifica e dá patriotismo. Os romanos se sentem unificados por essa história, dessa origem. Isso é importante para unificar um povo. Mas não é a teoria científica, né? Não vou te dizer que eu vou provar que realmente esses gêmeozinhos foram alimentados por uma loba. A teoria científica é a número 1 aqui, que conta que povos migraram para o mesmo território, no caso a Península Itálica, que a gente acabou de ver no mapa, e ali se estabeleceram e ali fundaram Roma, que virou um império mais adiante. Ainda dentro do período monárquico, você tem que saber que de todos os povos que migraram, os etruscos eram os mais fortes militarmente, por isso deles vieram os primeiros reis. Nessa monarquia etrusca, já que os etruscos são mais preparados militarmente, e nesse tempo é muito comum o mais forte comandar, o mais forte ganhar, então os etruscos têm o poder político, mas eles não estão sozinhos. Observe a estrutura política do período monárquico. O rei é o chefe, a autoridade dele sobressai, mas ele já tem um grupo de patrícios, anciãos. Patrícios são os ricos, patrícios compõem a classe alta de Roma. Esses patrícios formam o senado, os mais velhos, né? Formam o senado. O senado é um órgão de administração, de conselho ao rei. Percebe então que o rei não está sozinho, apesar de o poder ser mais concentrado na mão dele. Além do senado, que vai estar presente ao longo de toda a história romana, nós temos a cúria. Os demais cidadãos, os que não eram anciãos, mas que eram ricos, possuíam terra, portanto eram considerados cidadãos, têm cidadania, têm direito de participar da política, são chamados de cúria. O grupo deles é chamado de cúria. Esse período da monarquia vai durar do século, né, sempre aproximado do século 8 a.C. nascer até o século 6 a.C. Então veja que não é um período tão longo. Esse rei etrusco será deposto por esses patrícios, por esse senado, por essa cúria. E aí nós temos duas possibilidades também, que talvez você não precise eliminar uma ou outra, talvez as duas tenham coexistido. Os senadores, os cúrios, né, os cidadãos pertencentes à cúria, temiam a aliança desse rei com os plebeus. Quem são os plebeus? Os pobres, a maioria da população. Os patrícios são minoria e eles temem que esse rei comece a querer fazer moral com os pobres e faça uma aliança com eles. Isso pode não ser legal para os patrícios. Existe uma segunda explicação. Esse rei teria sido deposto porque essa galera rica, essa classe rica, desejando mais participação política. Eu gosto muito dessa possibilidade. Eu acho que faz muito sentido quando você vê toda a história de Roma, né? Você vê que os senadores sempre querem mais, a sede de poder é sempre maior. Então, eles desejam mais participação política, porque eles sabem que eles estão nessa estrutura
Mas quem manda, na verdade, é esse rei. Eles não querem essa concentração de poderes na mão do rei, eles querem mais poder na mão deles. Então eles se juntam e derrubam esse rei etrusco. Finalizam então a fase da monarquia e começa a fase da república. A segunda fase da história romana, uma fase importante, de acontecimentos importantes, mas que eu preciso começar te contando que não é a república igual a que você vive. Não é a república que você vive no Brasil e que a maioria do mundo vive. Não é a república iluminista de voto, de igualdade, não é. República em latim significa coisa pública. E pública nesse sentido de povo, de uma maioria, de mais pessoas. Então, é como se eles estivessem dizendo, olha, o poder não é uma coisa do rei, o poder é uma coisa nossa, dos cidadãos. Nós, cidadãos romanos, também fazemos parte. Também é nosso esse poder, é nesse sentido que é república, tá? Pobre não vota nessa época, não tem essa consciência de que o pobre tem que votar e tem que escolher quem vai governar, não é bem assim. Se a estrutura política da monarquia era composta por um rei, por um senado e pela cúria, repare que na república os cargos aumentam, né? A estrutura fica maior, novos cargos surgem. A figura do rei some, observe isso, eu não tenho mais um rei. Mas no lugar do rei aparecem outros muitos cargos. No topo dessa estrutura eu tenho a magistratura, que é composta por cônsules, por pretores, por censores, por edis, por questores. Cada um desses aqui vai ter a sua função. Os cônsules seriam as funções administrativas. E são 2, tá, galera? Por isso que é no plural. 2 cônsules. A função executiva, a função entre aspas de um rei ou de um presidente, só para você entender, seria a desses cônsules. Esses 2 estão no topo, vamos dizer assim. Depois eu tenho pretores, depois eu tenho censores, e cada um vai cuidar de uma coisa, economia, censo, cada um tem uma função. O Senado que continua, e agora esses idosos, esses cidadãos, pessoas ricas que fazem parte desse Senado, elegem aqueles 2 caras mais importantes dessa estrutura. É esse Senado que escolhe quem vai ser cônsul. E é esse Senado que faz as leis. O poder legislativo de Roma está na mão do Senado. Ainda participando dessa estrutura política, nós temos a Assembleia Curiata. Lembra da Cúria na fase da monarquia? Aqui ela continua, agora o nome dela é Assembleia Curiata. Todos os cidadãos estão aqui, idoso ou não, ele está aqui. Lembro o conceito de cidadão. Para ser cidadão, eu tenho que ser homem e proprietário de terra. Então, quando eu falo de Assembleia Curiata e eu tenho 98 assembleias curiatas patrícias, eu estou dizendo que as pessoas ricas estão aqui. Em alguns livros você pode achar Assembleia Centuriata, que significa 100. É um grupo, Assembleia é um grupo, Centuriata vem de 100. Então, se eu tenho 98 assembleias curiatas patrícias, eu posso multiplicar para entender quantas pessoas fazem parte disso aqui. 98 vezes 100. E aí eu vou ter o total de patrícios que fazem parte dessa assembleia. Mas dentro da Assembleia Curiata, eu também tenho plebeus participando, o que é uma novidade da República. Na monarquia não tem espaço para plebeu, agora na República tem. Só que observe, aqui eu tenho 98 centúrias de gente rica, aqui eu tenho 95 centúrias de gente pobre, os plebeus são os pobres. E isso aqui era voto por grupo, então era um voto para cada assembleia. As 100 pessoas se reuniam e decidiam se vai votar sim ou a favor ou contra determinada lei, por exemplo, né? O Senado escreve a lei, faz a lei e a Assembleia Curiata vota. Pensa comigo, 98 patrícias, 95 plebeias, quem é que vai sempre ganhar? Os patrícios, porque eles têm maioria.
Então veja, por mais que eu tenha participação plebeia, é uma participação desigual. Eles têm menos assembleia, menos grupos votantes. Um voto por assembleia, um voto por grupo de 100 pessoas, certo? Na estrutura política da República, eu tenho o tribunato da plebe, e eu ainda coloquei esse asterisco, e aqui na frente eu te expliquei o que ele significa. Ele não existe no início da República. Esse cargo de tribuno da plebe, de 10 pessoas, plebeus em tribunato da plebe, então 10 plebeus ocupando o cargo de tribunos para defender os seus direitos, isso vai ser uma conquista posterior. Sabe por quê? Porque os plebeus pressionaram para que isso existisse. No início não havia essa estrutura, esse cargo aqui. Como os plebeus são maioria em Roma, eles formam a maioria da população, eles fazem revoltas, eles fazem pressão política e acabam conseguindo isso aqui também. Quando eles percebem que as 95 assembleias plebeias não estão resolvendo, eles pedem mais um cargo para eles e eles vão conseguir. E também o cargo de ditador nessa estrutura política. Veja a palavra que eu coloquei na frente. Esse aqui é um cargo excepcional. O que é uma coisa excepcional? Que acontece excepcionalmente, especialmente, de vez em quando necessário. Não é um cargo regular, normal. Ele é excepcional. Se precisar, a gente chama um ditador. E se precisar ele tiver que vir, ele vai governar por apenas 6 meses, certo? O ditador já existia, tá? Desde o início, nessa estrutura, eles já pensaram na figura do ditador. Ele não governava sempre, ele estava lá. Se precisasse, chamava ele, né? Escolhia alguém para ser esse ditador, ele viria. Mas ele foi pensado, esse cargo foi pensado desde o início. Socialmente, Roma não muda. Roma vai ter essa sociedade com essas 3 classes principais ao longo de toda a sua história: monarquia, república e império. O que vai mudar vai ser a quantidade de cada um deles. Vamos lá? Patrícios, os latifundiários. Latifúndio é uma fazenda de grande extensão. Então, latifundiário é como se eu estivesse te falando: dono de terra, fazendeiro. Minifundiários, fazenda menor, mas dono de terra de todo jeito. Repare então, ele tem terra. Isso é um patrício. A minoria, pouco, bem menos mesmo, os ricos. Os plebeus seria a classe média, a grande maioria, a imensa maioria da população romana, muito maior mesmo. Quem são os plebeus? Os homens livres. Repare que abaixo deles vêm os escravos. Homens livres, que não são escravos, não trabalham como escravos, mas são pobres, não têm terra. Precisam trabalhar para um patrício, precisam trabalhar com comércio, precisam fazer alguma coisa, vender lenha para poder sobreviver. A propósito, dentro dos plebeus, costuma-se dividir o grupo dos clientes. Cliente é a mesma coisa que plebeu, só que o cliente é como se fosse um plebeu empregado. Ele está necessariamente ligado a um patrício. Ele tem um emprego, né? Por isso ele é chamado de cliente. Já o plebeu, ele é um cara pobre, ele não é escravo, ele é livre, ele é um cara pobre e ele tem que dar um jeito para sobreviver. Algum serviço ele vai ter que fazer para sobreviver. O cliente já tem esse emprego, ele já trabalha na fazenda de um patrício, enfim. Abaixo dos plebeus, os escravos. E aí 3 critérios para você ser escravo na Idade Antiga. Não é pela cor da pele, como na escravidão moderna. Eu ainda estou na Idade Antiga. Na Idade Moderna é que o critério vai ser inventado como sendo a cor da pele, né? Que justifica você ser escravizado. Aqui não. Para você ser escravo, você nascia sendo filho de escravo, ou você poderia se tornar escravo a partir de uma dívida. Se você tivesse uma dívida com um patrício, ele poderia te escravizar. Ou se você fosse pego, aprisionado em uma guerra. Então, se você é de um povo diferente, de um povo vizinho dos romanos, os romanos invadiram o seu povo e te capturaram, pronto, você se tornou um escravo.
Esses critérios, essa escravidão por dívida não vai durar para sempre. Daqui a pouco você vai ver que isso vai acabar. E aí vai continuar só por nascimento e principalmente por guerra. Seguindo, no período da República Romana, a gente tem a transformação da lei oral, do direito oral. Já haviam regras desde a monarquia? Sim. Para viver em sociedade, os seres humanos costumam desenvolver suas regras. Mas regras, inicialmente, essas regras na Idade Antiga são regras orais. O pai passa para o filho. É o que a gente chama de direito consuetudinário, que é passado de geração em geração. Na época da República Romana, então repare, depois do século VI, outras leis escritas já haviam sido feitas. Os egípcios já tinham pensado nisso, os mesopotâmicos já tinham pensado, a lei de Italião já tinha sido pensada, mas agora foi a vez dos romanos. Os romanos vão pensar em transformar o seu direito oral em um direito escrito. Eles vão anotar as suas regras, vamos dizer assim. E aí eles fazem o que teria sido a primeira das suas leis, a Lei das 12 Tábuas. E o nome, dá pra gente pensar que esse nome é bem literal. 12 tábuas, porque eles usavam tábuas mesmo para registrar. Então pense, é como se eles tivessem pegado 12 tábuas e anotado o seu direito oral. Tudo que estava na fala, eles passam para essas tábuas. Tudo que a gente falou agora. É escravo aquele que nasceu de um homem, uma mãe escrava. É escravo aquele que se encontrar em dívida. Eles anotaram isso. É cidadão, é considerado um patrício com direitos políticos, aquele que possui terra. Tudo que já funcionava, agora está escrito. E depois eles vão acrescentando algumas leis. Algumas leis não existiam desde sempre. Por exemplo, a Lei Canuleia. Era proibido o casamento entre patrícios e plebeus. E o que a Lei Canuleia faz? Permite o casamento entre patrícios e plebeus. Uma conquista para os plebeus. Você já começa a perceber que os plebeus são insistentes, são insatisfeitos, e eles manifestam essa insatisfação. E aí eles vão conseguindo direitos aos poucos. Olha mais uma lei que foi muito a favor dos plebeus. De tanto eles insistirem, se manifestarem. Eu costumo brincar que os plebeus eram bem encrenqueiros, bem de solicitar direitos. E eles vão conseguindo. Perceba a Lei Licínia Sexta, que eu acho ela importantíssima. Cai muito cobrada, muito importante e muito a favor dos plebeus. Lembra do cargo de cônsul, de cônsules, plural, porque eram 2 cônsules? Essa lei, que foi formulada depois da Lei das 12 Tábuas, é como se fosse uma emenda, né? Essa emenda na legislação dizia que a partir daquele momento um dos cônsules deveria ser plebeu, um patrício e um plebeu. Qual a ideia? Qual a justificativa? Um patrício para representar os patrícios, um plebeu para representar os plebeus. Positivo para o plebeu, né? Essa lei, a Licínia Sexta, dizia que todas as terras conquistadas depois da promulgação dessa lei, todas as terras deveriam ser divididas com todos, inclusive com plebeus. Uma espécie de reforma agrária. Veja só. Também nessa Licínia Sexta foi estipulado o fim da escravidão por dívida. Veja que isso aqui vai mudar a história de Roma. A escravidão por dívida escravizava, né, era um critério, e agora ela está proibida. O que sobrou? Para virar escravo agora, ou você nasce de uma mãe escrava, ou você é capturado. Caso contrário, eu posso dever para você, mas você não pode me escravizar. Proibido. Isso obriga os romanos, se quiserem escravos, a crescerem, a invadirem outros territórios, porque eles podem pegar estrangeiros e trazê-los como escravos, escravizá-los, né? E aí essa necessidade de expansão faz os romanos se lançarem no mar Mediterrâneo. Você se lembra do mapa lá? A gente volta aqui, não tem problema. Veja no mapa que aqui é o mar Mediterrâneo. Roma está aqui, Península Itálica é aqui. A partir de agora ele vai se lançar no mar Mediterrâneo para buscar mais escravos, já que agora o único critério que eu posso escravizar alguém é capturando ele numa guerra.
Então eu vou invadir esse território, eu vou lá no norte da África, eu vou ali no Oriente para poder conseguir escravo. E aí esse processo é chamado de Mare Nostrum, esse processo de expandir, né, de ir além do meu território, buscando escravos. Mas aí nessa brincadeirinha de querer crescer e buscar mais escravos, capturar novos escravos, eu acabo enfrentando alguns rivais, porque esses territórios que eu estou enfrentando não estão vazios, tem gente lá, tem gente morando lá. Então eu vou brigar com quem está lá. Uma desses enfrentamentos, uma dessas guerras é a chamada Guerra Púnica, ou é no plural porque aconteceu mais de um combate, as Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas foram o enfrentamento dos cartagineses, que eram chamados de povos punis pelos romanos. Os romanos têm essa mania de dar apelidinho para as pessoas, né? Vocês vão ver que depois tem outro povo que eles vão dar um apelido também que vai pegar e todo mundo usa esse apelido até hoje. Os cartagineses, que moravam na cidade de Cartago, e Cartago era uma cidade da antiga civilização fenícia. Vocês devem lembrar dos fenícios, os comerciantes, produtores de um tingimento para tecido, de um corante para tecido, da cor roxa, da cor púrpura. Esses fenícios fundaram a cidade de Cartago, e essa cidade de Cartago era habitada por cartagineses, que eram chamados de punis. Nessa expansão, em busca de novos escravos, os romanos enfrentam os cartagineses, rivalidades expansionistas, porque os cartagineses também eram expansionistas por conta do comércio, queriam ampliar, né, seu território, suas vendas. Na conquista por terras férteis é uma das causas também, disputa por minas de prata, mas basicamente, gente, dois povos, duas civilizações se enfrentando. Quem vence? Os romanos. Agora veja como isso vai mudar a história de Roma. Eu vou conquistar Cartago, eu vou conquistar o norte da África, eu vou conquistar o Oriente, eu vou conquistar muita terra. O mar Mediterrâneo realmente vai ser de Roma. É o império mais poderoso. Mas eu vou conseguir muito escravo, não vou? Poxa, Jana, isso é positivo. Tá, eu aumento o número de escravos. Esses escravos começam a tomar o lugar dos plebeus. Os plebeus começam a sentir falta do emprego, do dinheiro. Como é que eles vão sobreviver? Sendo que agora o lugar deles foi ocupado por um escravo. Então veja, a consequência imediata das guerras púnicas é o aumento dos escravos. Beleza? Você pode estar achando que isso é positivo. Por um lado sim, mas por outro, quando eu empobreço os plebeus, lembra que os plebeus não deixam nada barato? Lembra que eles são encrenqueiros? Eles vão começar a fazer revoltas. É isso que nós vamos ver agora, no período da República Romana. Para defender esses plebeus empobrecidos, vivendo na miséria, os tribunos da plebe, lembra lá que foi um cargo que foi inventado depois? Por isso, porque os plebeus começaram a pedir, a gente está pobre, quem vai nos defender? Ninguém faz nada pela gente. Aí o cargo de tribuno da plebe foi criado. E esses tribunos vão defender, vão tentar fazer alguma coisa para ajudar os plebeus. Entre esses tribunos, eram 10, né? 2 se destacam. São conhecidos na história como os irmãos Graco. Eles vão apresentar propostas tentando melhorar a vida dos plebeus. Tibério Graco. Quem é Tibério Graco? Um tribuno da plebe. Para tentar acudir a galera dele, os brothers dele, o que Tibério Graco faz? Eu proponho a lei agrária. O que é essa lei agrária? Eu proponho que essas terras novas que Roma está conquistando, porque Roma está expandindo, está ampliando seu território, eu proponho que essas terras sejam divididas entre os meus amigos plebeus. Se eles tiverem um pedacinho de terra, eles vão conseguir plantar para poder comer e sobreviver. Gente, vocês se lembram da lei Licínia? Volta aqui. Aqui, ó, divisão de terras conquistadas. Observe que o Tibério Graco está falando é uma lei que já existia, mas não estava sendo cumprida. É como se o Tibério Graco estivesse falando assim, ei, eu lembro que vocês fizeram uma lei, mas vocês não estão cumprindo essa lei, vamos cumprir. Porque se essa lei for cumprida, os meus amigos plebeus vão melhorar. Fim da vida,
procuram, alguém dá um jeito de dar um fim nele. Acredita-se muito na organização dos próprios patrícios, né? Porque patrício não quer perder terra. Quando essas terras são conquistadas, são os ricos que ficam com elas. Então os plebeus, os patrícios não querem perder. Por isso que ele teria sido assassinado. Levanta-se no lugar dele, da mesma família, por isso os irmãos Graco, né? O Caio Graco. Repara que o Caio Graco vai insistir no mesmo ponto que o irmão dele insistiu. Poxa vida, a lei Licínia já foi aprovada. Vamos dividir terra com esses plebeus. Mas isso não vai ser cumprido. Isso não vai ser praticado. Mas o Caio fez uma coisa que foi aprovada e que deu um pouco certo, sabe? Acudiu um pouco o plebeu. Ele pediu que fosse aprovada a lei frumental. O que seria a lei frumental? Seria um subsídio do governo da República Romana à produção do trigo. Subsídio, gente, é uma ajuda. É como se o governo fosse ajudar o fazendeiro a produzir trigo. Ué, Jeane, mas então ele está ajudando o fazendeiro, não o plebeu. Mas escute, se o fazendeiro está tendo algum tipo de colaboração do governo, se o governo está ajudando, e na produção do trigo o fazendeiro está gastando menos porque ele está sendo ajudado pelo governo, os custos de produção dele vão ser menores, não vão? Consequentemente, o custo do preço do produto final também vai ser menor. Pensa comigo, se o trigo está barato, o pão vai ficar barato. Se o pão está barato, o plebeu consegue comprar, consegue não morrer de fome. Então veja, eu ajudo o fazendeiro, por isso até que a lei foi aprovada, né? Eu vou ajudar o fazendeiro, não tem por que eles não aprovarem essa lei. Eu ajudo o fazendeiro, dou um subsídio para o fazendeiro produzir esse trigo, e esse trigo que vai produzir o pão, e o pão vai sair mais barato, certo? É bom lembrar que a alimentação romana nessa época é basicamente pão. Por isso que lá na frente no Império você vai ver a política do pão e circo, porque é pão mesmo, que a gente come de arroz aqui no Brasil, eles comiam de pão lá. Era a base da alimentação deles. Por isso que essa lei funcionou um pouquinho. Mas o senhor Caio Graco, que insistiu na divisão de terras com os plebeus, acabou cometendo suicídio. Pressão, né? Muita pressão. Diante do assassinato do Tibério, depois do suicídio do Caio, os plebeus se levantam novamente. Aqueles que eram os defensores, que estavam tentando fazer alguma coisa por eles, foram mortos. Então voltam os plebeus a se revoltar. Só que dessa vez a solução vai ser o quê? O que já estava previsto na estrutura política de Roma? Se a coisa complicar, a gente chama um ditador. Se a instabilidade bater, se os tempos ficarem difíceis, se começar a ter desordem, a gente chama o ditador. Chegou a hora de chamar o ditador. A diferença do planejado é que esse ditador não ficou só 6 meses conforme era o previsto. Esse ditador foi até mais de um, não foi um só, que ficou 6 meses, resolveu e foi embora. Mais de um ditador. E esses ditadores conseguiram acalmar os plebeus. Como, Jeane? Com uma solução interessante. Eles ampliam o exército aos plebeus, conforme vocês estão vendo. O exército abre vagas para os plebeus. Os plebeus agora têm emprego dentro do exército. E ter emprego significa que tem salário. O que é o soldo? A criação do soldo. Até hoje a gente usa essa palavra. Soldo é o salário de um soldado. Então o policial, quem serve o exército, a marinha, recebe soldo. Então veja, aquele plebeu que talvez estava morrendo de fome, agora ele está empregado. Ele está dentro do exército, ganhando o seu salário. O ditador conseguiu acalmar os plebeus, a poeira baixou novamente, eu consigo retomar a minha estabilidade social, então agora eu vou voltar para o meu período normal. Repara, eu tenho esse período ditatorial excepcionalmente, é só porque o período está instável, é excepcionalmente. Agora que resolveu, muito obrigada, ditador, pode ir embora, a gente vai voltar à estrutura republicana. Como
como que era a estrutura republicana mesmo? 2 cônsules, pretores, e agora nos 2 cônsules tem que ter um plebeu, porque depois os plebeus se irritarem tanto, se manifestarem tanto, fazer tanta revolta, será que eles vão ter coragem de desafiar os plebeus? Então veja o que acontece na história de Roma. Para retornar à república, para trazer de volta os cônsules, o senado, os pretores, os questores, as assembleias centuriatas, para voltar aquilo tudo, deu probleminha num negocinho. Lembra lá como que os cônsules eram escolhidos? Aqui, ó, o senado escolhe os cônsules. Então vem comigo. O senado escolheu Crasso e escolheu Pompeu, mas os dois eram patrícios. E o que a lei falava? O que a lei Licínia Sexta falava? Um cônsul tem que ser plebeu. E agora? Eles não querem abrir mão de Crasso e nem de Pompeu, eles confiam nesses 2 caras. Então eles inventam um terceiro cônsul. E aí eles escolhem o Júlio César. Sabe quem é Júlio César? Importante demais na história de Roma, famoso, aparece nos cinemas, namorado da Cleópatra. Sabe quem é o Júlio César? Ele é um patrício, ele tem dinheiro, ele é fazendeiro. Mas o Júlio César é moralzudo com plebeu. Ele já tinha práticas assistencialistas, vamos dizer assim. Ele era aquele cara que estava passeando pelas ruas de Roma e dava uma moedinha para um plebeu, sabe? Para um pobre que está sentado assim na calçada, dava um pão. Então ele tem moral com o plebeu. Então o que o Senado pensou? A gente deixa o Crasso, deixa o Pompeu, mas escolhe um outro patrício, só que vai fazer as vezes de um plebeu, porque a galera plebeia gosta dele. Resolvido. Por isso que essa fase dentro da república, eu ainda estou na república, mas essa fase dentro da república é chamada de triunvirato, porque eu tenho 3 cônsules ao invés de 2. Senhor Crasso morre, de morte morrida, não foi de morte matada. Começa um embate entre Pompeu e Júlio César. Por que começa esse embate, Jeane? Fala-se que o Júlio César já estava querendo sobrar sozinho, mas ele não vai fazer isso. Isso não chega a acontecer, ok? E Pompeu também teria essa ganância, essa vontade de ficar sozinho. Então eles vão se enfrentar. Há também explicações de que Júlio César teria descumprido um combinado. Eles teriam separado as regiões, dividido em 3 pedaços. Esse pedaço para o Crasso, esse pedaço para o Pompeu, esse pedaço para o Júlio César. E o Júlio César teria descumprido essas regras assim, e por isso ele resolveu brigar com Pompeu, né? Ou Pompeu resolveu brigar com ele. Pompeu acaba destituindo César, mas o César tem moral, vocês sabem disso. Ele é um cara popular, ele é um cara carismático. Ele reage, vence Pompeu, começa a briga. Aí César começa a chamar mais poder para ele. Então escuta, nos filmes, Júlio César aparece como um imperador. Não foi isso, ele não chegou a ser imperador. Mas se ele não tivesse sido assassinado por pessoas, inclusive próximas dele, é daí que vem aquela frase, até tu, Brutus. Brutus era um cara próximo dele, um senador próximo do Júlio César, mas que teria juntado com a galera lá e tramado contra o Júlio César. Mas, então o que eu estou querendo te dizer? Se ele não tivesse sido assassinado, pode ser sim que ele teria sido o primeiro imperador, mas não deu tempo. Ele foi assassinado antes. E agora? Vamos voltar aos 2 cônsules? Não, ainda não. Segundo triunvirato. Lépido é escolhido pelo Senado, Otávio é escolhido, e são 2 gananciosos, principalmente esse cara aqui, ó. Já vou dar um spoiler, ele já é o primeiro imperador. Otávio é o primeiro imperador. Então dessa duplinha é ótimo, né? Desse triozinho aqui, você sabe que vai sobrar o Otávio. É ele que vai virar um imperador. E tem o Marco Antônio. Sabe quem é Marco Antônio? Amigo do Júlio César, brother, BFF, best friend forever. Marco Antônio também tem moral com plebeus. Por isso ele está lá. Ele é um fazendeiro, ele é um patrício, ele é rico, mas como ele tem esse moral, ele é considerado o sucessor do Júlio César. Ele foi escolhido para isso.
Ele é tão brother que ele namora até a mesma namorada do Júlio César. A Cleópatra também vai namorar o Marco Antônio. Os territórios são divididos para cada um. O Lépido é afastado por incompetências administrativas mesmo. Ele tem alguns problemas lá, incompetências, enfim, afastam ele. Na verdade, gente, é tudo mania desse... Mania não, artimanha desse cara aqui, ó. Ele já queria ficar sozinho para virar o imperador. O Otávio tá mexendo os pauzinhos dele para sobrar só ele. Lépido é afastado. Otávio está pretendendo essa centralização. Ele quer virar o imperador, ele quer chamar o poder tudo para ele. Aí ele começa uma campanha contra o Marco Antônio. Escute. Ele começa a disseminar entre a classe alta de Roma a seguinte ideia. Olha, o Marco Antônio está lá com a Cleópatra, cuidando do filho de Júlio César com a Cleópatra. Será que esse menino, que não tem sangue romano puro, porque ele tem sangue egípcio, ele é filho da Cleópatra? E se esse menino se transformar num cônsule, se esse menino se transformar num senador, Roma vai ser governada por um cara que não tem sangue puro? Vocês vão aceitar isso acontecer? Esse tipo de argumento ele começou a disseminar, né? E aí Marco Antônio começou a sentir a pressão, ele começou a sentir a hostilidade dos romanos, né? O ódio dos romanos contra ele. Penso eu que ele ficou com medo de ser assassinado, igual o amigo dele foi. E uma tragédia, inclusive muito romântica, acontece. Ele se suicida junto com a Cleópatra, que também mata o filho dela. Então é uma tragédia conjunta ali. Então veja, Lépido foi afastado, Marco Antônio se suicida junto com a Cleópatra, sobrou quem? Otávio. Agora sim, Otávio se transforma no primeiro imperador de Roma. Ele é o primeiro, é ele que vai fazer toda aquela história de Coliseu, de pão e circo, é ele que vai trazer o poder inteiro para si, centralização excessiva. É ele que entende que o império já está grande demais e até por isso ele investe em estradas para ter fiscalização, né, gente? Para acessar todos os cantinhos de Roma, de ir para um lado para o outro, facilitar esse controle, essa fiscalização. Mas entendendo que o território está grande demais, ele escolhe apenas administrar e não mais expandir. Ele entende o seguinte: olha, nós já estamos com um território bastante grande, eu estou a fim de ficar por aqui mesmo, quero só administrar, eu não vou expandir mais, nós não vamos invadir outros territórios. Esse período, inclusive, é chamado de Pax Romana, como se não tendo mais guerra, né? Porque não vou expandir, eu não vou enfrentar nenhum povo, então eu estou num período de paz. Parece bonitinho, tá? Mas daqui a pouco tem consequências. Espera aí. É o Otávio que começa com aquela história de pão e circo. Vamos discutir pão e circo. É um assunto que cai bastante, é um assunto importante, é famoso. O que é o pão e circo? Pão e circo nada mais é que espetáculos dentro dos coliseus, dentro do coliseu, aquele que eu te mostrei lá no primeiro slide. Um anfiteatro construído para isso. E qual era o espetáculo? Era um palhaço? Era um espetáculo de circo lá? Era um show? Não. Gladiadores se degladiando, até ver qual vai matar um ao outro, né? E nesses espetáculos em que o circo é a luta, o UFC, né? É distribuído pão. Os pobres estão lá. Eles se assentam nos lugares mais altos, né? Os lugares mais perto são ocupados pelos mais ricos, os lugares mais altos os plebeus, mais longe, mas os plebeus estão ali e estão sendo alimentados. Ao mesmo tempo que estão sendo alimentados, e por isso que eles estão calminhos, e por isso que Roma vai viver um período de paz, por isso que não vai ter revolta plebeia de novo, porque agora eles estão com a barriga cheia e se divertindo. Sabe, gente, dá pra gente fazer uma comparação com o futebol no Brasil. Às vezes a gente esquece dos problemas de pensar, só por pensar que nós somos os maiores campeões da Copa do Mundo. Nós temos inúmeros problemas sociais, mas a gente, com uma chuteira no pé, a gente esquece, né? É como se a gente fosse, sei lá, iludido, né? É mais ou menos isso. O pão e circo tem esse objetivo. Grave isso. Guarde isso. O pão e circo tem sim um objetivo de controle social, de fazer os plebeus ficarem calminhos. Come aí um pãozinho, né?
trabalho não, toma um pão para você, dá umas risadas aí que você esquece de fazer revolta. É mais ou menos isso, né? É um momento de crescimento cultural da influência de Roma, a língua está se espalhando, né? O latim, que é falado em Roma. Tá, beleza, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Acho que eu queria falar algo mais sobre pão e circo, mas eu acho que é isso mesmo. Espetáculo para controle social. Ah, lembrei, bem que eu tô aqui, que eu queria falar mais alguma coisa. Pense também uma parte dos espetáculos em que o imperador dá a sensação de que os plebeus têm poder de decisão na mão. Como assim? Quando um gladiador massacrava o outro e o outro estava quase morrendo, né? Mas o golpe final, sei lá, vou cortar a cabeça, vou enfiar a espada direto no peito, isso não era uma decisão do gladiador e nem do imperador. Depois de muito lutar e o oponente está lá quase morrendo, a luta é parada, o imperador se levanta. Assista o filme Gladiador que você vai ver essa cena, isso é certinho, historicamente bonitinho. O imperador se levanta e ele olha para a multidão. E de acordo com o que os plebeus gritarem, ele faz o joinha para cima ou para baixo. Mas o para cima ou para baixo é de acordo com o que o plebeu decidir. Então, se o plebeu tivesse gritado, morre, morre, mata, morte, não sei lá, aí ele falava, mata. Mas se o plebeu tivesse falado assim, não, vida, perdoa, sei lá o que a multidão gritava, e o imperador fizesse assim, aí o gladiador não terminava de matar o oponente dele. Tá vendo a diferença? O plebeu decide, o imperador assina embaixo. Então pensa como o plebeu não se sentia, nossa, eu decido se o cara vai ter vida ou vai ser morto. Ilusão, né? É para iludir o plebeu de que ele tinha voz. Agora nós já estamos indo para o Baixo Império. Repara aqui, ó, que enquanto eu estou fazendo pão e circo, estou construindo estradas, decidi só administrar, não crescer mais, eu estou no Alto Império, tá tudo funcionando, belezinha. Agora já estou indo da metade para o final do Império, chamado de Baixo Império, o declínio. Vários motivos para isso. Veja, primeiro, nasce Jesus. Quero deixar bem claro que Jesus não foi um rebelde político. Se você já leu Bíblia em algum momento, já escutou o padre falar, tem uma cena na Bíblia, uma situação na Bíblia, em que os discípulos de Jesus perguntam se eles tinham que pagar impostos. E Jesus responde como? De quem que é a carinha que está na moeda? De César? Depois eu explico do César, tá? Dai a César o que é de César. O que Jesus está falando? Tem que pagar imposto sim. Dá a cara dele aí, existe essa regra que tem que pagar imposto, então você vai pagar. Então, escute, Jesus nasce, e o nascimento de Jesus Cristo, ó, como é que tá aqui no meu slide? O crescimento do cristianismo, dessa religião que vai ser formada a partir do nascimento de Jesus Cristo, o cristianismo, colabora com a crise, com a queda do Império Romano, colabora sim. No entanto, não é porque Jesus lutava contra Roma, não é porque Jesus era um desobediente, era um revoltadinho na política, não, porque ele pagava imposto certinho, fazia tudo certinho. Sabe qual que é o problema? A cultura diferente religiosa que Jesus estava fazendo. Qual era a religião romana? Politeísta, os deuses gregos. E o que Jesus vem dizer? Junto com os judeus, Jesus nasce no meio dos judeus, Jesus é um judeu. Ele é aquele que havia de vir para os judeus. O que Jesus está falando? Só um Deus. E agora vocês vão me seguir, porque eu sou o filho de Deus, né? Então, o único choque do cristianismo, ou de Jesus no Império Romano, é choque cultural. Não há choque político nem econômico. Mas vocês concordam que mudar a cultura, eu ajudo, eu colaboro com desfazer um império? A cultura faz parte de um império. Quando essa cultura começa a se desmoronar, eu vou colaborar com o desmoronamento inteiro. Tudo bem? Jesus não era um rebelde político. A colaboração do cristianismo é uma colaboração cultural, ok? Lá embaixo, segundo tópico,
Motivos da queda romana. A Pax Romana. O que eu falei da Pax Romana? O que foi a Pax Romana mesmo? A Pax Romana foi aquele momento em que eu decido parar de invadir outros territórios e decido apenas administrar o que eu já tenho. Isso é a Pax Romana. Pois é, mas isso me causa uma crise de produção, porque eu vou ter menos escravos para produzir agora. Eu não estou indo atrás de escravo, né? Diante dessa crise de produção, para eu não parar de produzir alimento, eu vou trocar a mão de obra. Presta atenção que isso aqui é muito importante, muito, muito, muito. Veja, quem estava produzindo? Quem estava produzindo? Os escravos. Porque quando Roma estava expandindo, estava trazendo escravo. Tanto é que os plebeus deram um grito, lembra? Os plebeus falaram assim, peraí, os escravos estão roubando nossos empregos. Quando eu decido não crescer mais, eu decido não trazer mais escravo. E aí vai começar a cair a produção, que era o escravo que produzia, plantava, colhia. E aí o que eu vou ter que fazer? Agora tá diminuindo os escravos, eu não estou buscando mais, eu vou ter que chamar esse plebeu para ele trabalhar para mim. E olha o acordo que eu fazia com o plebeu. O plebeu é o seguinte, gente, às vezes nem era plebeu, era o próprio ex-escravo. Como a situação está muito grave, eu falo assim para o meu escravo ou para um plebeu, olha, continua trabalhando para mim, faz o seguinte, você está aqui plantando na minha terra, um pouco do que você plantar, você pode levar para sua casa, você pode consumir. Eu vou ceder esse pouquinho para você continuar trabalhando para mim. A terra continua sendo minha, eu não estou te dando a minha fazenda, não estou te dando um pedaço da minha fazenda, mas eu estou te dando o direito de consumir um pouco do que você mesmo produz. O escravo vai achar o máximo, o plebeu vai achar o máximo, e aí isso não é mais escravidão. Isso é o que eu estou escrevendo aqui, chamando de colonato. O plebeu passa a ser um colono do patrício. Gente, isso já é feudalismo. Olha o feudalismo surgindo. O escravo vai deixando de ser escravo para se transformar num colono. Os poucos escravos, né? A maioria disso acontece com o plebeu. O plebeu que estava desempregado, ele é chamado para trabalhar para o patrício. O patrício fala, plebeu, você está aí desempregado, sua vida está difícil, vem trabalhar para mim aqui na minha fazenda, você não vai morrer de fome mais não. Olha, eu não vou ter salário para te pagar, mas um pouco do que você produzir, você pode comer, você pode levar para sua família. Isso é o colonato. E o colonato faz o escravismo declinar. Quando a gente chegar no feudalismo, quando a gente chegar na Idade Média, não tem mais escravidão. A escravidão vai caindo aos poucos. Certo? Tenho mais um terceiro pontinho. Quarto, né? A anarquia. Lembra dos plebeus estando no exército, ganhando soldo? Pois é. Você acha que esses plebeus estão sentindo mais identificação com os generais aos quais eles obedecem, que pagam o salário deles, o imperador manda o dinheiro para o general passa para o soldado. Esse soldado está mais ligado ao general, concorda? E deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês pesquisarem, vocês vão ter o número exato, mas se vocês souberem o tanto de imperador que foi morto por esses generais, porque esses generais começam a subir na cabeça o poder, eles começam a sonhar em virar imperador. E aí eles começam a manipular esses soldados para obedecer eles, os generais, e não mais as ordens do imperador. Até porque, gente, pensa no tamanho de Roma. Como é que Roma estava grande? Lá naquela pontinha, lá no cantinho. O imperador não chega lá, gente. A voz do imperador custa chegar lá. Quem é que manda naquele pedacinho? O general. Então esses generais estão criando meio que uma disputa contra o império. Esses generais estão querendo virar imperador. Esses generais, muitos mataram muitos imperadores. Morreu um monte de gente assassinado por esses generais. Então cria esse clima de anarquia. O que é anarquia? Arquia é poder. Esse A significa negação. Então eu estou negando esse poder. Então escute. Anarquia. É como se esse poder, essa arquia não estivesse sendo obedecido, nem pelos generais, nem pelos plebeus. Repara, Roma está caindo, Jesus está mudando a cultura, a economia já está mudando, porque eu não estou aumentando, está tendo uma crise de produção,
Os escravos estão diminuindo, eu estou tendo que botar os plebeus trabalhar para mim, dar um pedaço da produção para eles. Os generais estão me obedecendo. Repara que Roma está ruindo. Eu te citei os motivos internos até agora. Cristo nasceu dentro do Império Romano. O Império Romano não está expandindo mais, começa a faltar escravo, crise de produção. Muda a economia, no lugar de escravidão passa a ser colonato. O plebeu trabalha, ele não tem salário, mas ele tem uma parte da produção. Os generais não obedecem. São 4 coisas que eu acabei de te citar como motivos internos de Roma. Roma está ruindo por dentro. Como se isso não bastasse, que isso já era o suficiente. Roma mais cedo ou mais tarde ia cair. Mas como se esses 4 motivos internos não bastassem, chegam os bárbaros. Quem são os bárbaros? Está entre aspas, porque o nome correto desse povo, que são vários, godos, visigodos, ostrogodos, um monte, gente, hunos, celtas, mais pra frente os famosos vikings ou vikings, né, como vocês falam, no inglês correto, né, eles são chamados de povos germânicos, porque eles estão vindo de uma região chamada Germânia. E eles são grupos, cada um grupo. O godo é um grupo, visigodos, ostrogodos, cada um grupo que está chegando e invadindo o Império Romano. Os romanos, num apelidinho pejorativo, até para desfazer deles, né, dar uma xingadinha neles, chamam eles todos de bárbaros. Mas o nome correto para você usar no vestibular, numa prova, é germânicos, invasões germânicas. Alguns que chegam, os grupos um pouco menos violentos, mas basicamente todos eram violentos, né? Eles são inseridos no exército. Os generais não estão comandando lá, não estão sendo os bambambãs lá. Então, a princípio, os generais falam, vocês chegaram agora, vamos entrar aí, estamos juntos, a gente paga um saúde para vocês também. A princípio, inseridos. Mas depois, com esses novos grupos que vão chegando, são grupos diferentes, são muitos grupos. Essas invasões são mais violentas. E essas invasões focam as cidades. Sabe o que eles fazem nas cidades? Saqueiam tudo. Tudo que tem de riqueza é saqueado por eles. Tudo. Eles pegam, mata quem for preciso e vai embora. Pensa no medo que os romanos começaram a ficar. Porque cada dia era notícia de uma invasão nova. Uma invasão nova. Os caras não têm medo. Se você assistir a série Vikings, você vai ver. Tanto que os caras eram fera nisso. Sem dó nem piedade, cruéis, violentos, massacravam mesmo, eram bons no militarismo. Então os romanos começaram a ficar com medo e aí eles começam a fugir para a zona rural. As cidades começam a ficar esvaziadas de medo dos bárbaros. Está começando o feudalismo. Roma está morrendo. O feudalismo nada mais é do que uma economia rural. O feudalismo, ou na Idade Média, as cidades estão vazias. Você está entendendo agora por que as cidades estão esvaziando. Percebe como você precisava ter isso aqui bonitinho na sua cabeça? Para a gente ir para feudalismo, para a gente ir para a Idade Média, esse finalzinho do Império Romano é importantíssimo. Roma está com crise dentro, crise cultural por causa do cristianismo, crise econômica por causa de não expandir mais, começar a faltar escravo, crise de produção, né, economia e crise de produção, crise política, porque os generais não estão obedecendo mais o imperador. E isso tudo junta com as invasões bárbaras. Caiu Roma. O que Roma deixou pra gente? O direito. Qualquer pessoa que for estudar direito, for fazer direito na faculdade, vai ver que vai começar com essa matéria, direito romano. É lá que tudo começou. As 12 tábuas deles foram importantes demais para nós. E para o direito, né? E as nossas línguas? O latim é a base do português, do francês, do espanhol, né? Por que pareceu francês, espanhol, português? Porque eu vou misturar o latim com os bárbaros, né? E aí cada povo tem a sua língua, eu vou misturar com o latim, vai surgir o português. Eu vou misturar com o latim, sei lá, dos visigodos, vai surgir o espanhol. Entende? É aí. É isso, gente. Por hoje eu quis, no script de hoje estava pra gente fazer uma revisão rápida de toda a história romana e a gente
pegar esse finalzinho aqui, o Baixo Império, o declínio do Império Romano, essas causas, tem que saber, esse último slide aqui tem que saber, esses últimos suspiros do Império Romano, as causas desse declínio, as causas dessa queda, né, para a gente partir para feudalismo, né? Agora o cenário está montado para o feudalismo. É isso. Então, para esse vídeo é só. Beijo para vocês, até a próxima.